É uma causa que eu acredito, que é a maconha, a legalização. Eu comecei a ter esse posicionamento, assim, mais de ativismo e tal, a partir do momento que eu vi o milagre acontecer na minha casa. Foi muito louco isso, porque eu fumo maconha desde os 18, mas eu tava com uns 30 e poucos, e a minha mãe começou a ter fibromialgia. E aí ela começou a tomar remédio de farmácia, tarja preta, aquela um monte de remédio e tal, pra amenizar a dor e tal. E aí um dia um médico falou pra ela, falou, olha, eu acho que você devia experimentar o óleo de cannabis. Porque além da fibromialgia, tem outras patologias ali que pode ser interessante, pode trazer um benefício pra senhora. Ela tinha uma relação assim, eu fumava em casa, mas com a porta fechada, era uma coisa meio, não era tão explícita assim, né? Mas ela sabia e lidava super de bem com isso, super de boa com isso. E aí, quando ela começou a tomar o óleo, cara, foi um marco, assim, para a saúde dela, assim, porque há muitos anos ela já vinha tendo algumas complicações de saúde e tal. Foi emocionante, assim, a primeira vez ela conseguiu, pegou a receita e tal, eu comprei o óleo para ela e ela começou a tomar. E é que o movimento, cara, para mim foi muito louco. Ver toda aquela galera na Paulista ali, tipo, indo atrás da legalização. Foi uma conquista, assim, foi um marco foda, assim. E eu acho que é um marco também pra história do Corinthians, né, mano? Pra mostrar que a torcida do Corinthians, mais uma vez, tá do lado certo, né? Tá do lado da legalização. Ela tomou óleo nos últimos anos da vida dela. Ela já faleceu, mas eu acho que os últimos 3 ou 4 anos ela tomava. E aí ela disfarçava, né? Ela falava para minhas tias e para as pessoas que era um floral. Ela fala, isso aqui é um floralzinho que eu tomo para dormir melhor. E de fato, ela dormia melhor, comia melhor, tinha muita qualidade de vida, né? Mas ela ainda não falava abertamente, ela falava só que era um floral, para quem perguntasse, mas ela tomava de uma maneira mais discreta e tal. O Memphis comentou sobre isso, cara. Quando ele chegou no Brasil, ele comentou sobre o cheiro que ele sentia de erva dentro de campo, né? Ele falou que nunca tinha sentido coisa parecida, né? Tanto da energia quanto do cheiro. Eu achei bem interessante isso, cara. E quando a gente assiste o jogo na arena, tem muita gente fumando, cara. É muita gente fumando. Ou eu tenho muitos bons amigos, ou todo mundo que tá em volta tá realmente fumando, né? É um prazer muito da hora fumar maconha e torcer por Coringão, cara. É natural pra mim. E eu acho que é interessante da maconha em relação a isso, né, cara? Já tem mais de 1.600 doenças que são tratadas, não curadas, mas tratadas com cannabis, e que já foram comprovadas cientificamente. Então, acho que não tem mais motivo para não legalizar, né, cara? Não tem. É um motivo político, extremamente político. Mas ela me falou com uma cara assim, né? Tipo, o médico me falou pra tomar maconha, né? Meio se indagando ali, né? E aí eu mostrei muita coisa pra ela, né? A gente já tinha facilidade ali de ter muita coisa no YouTube, já documentários, notícias, informações do mundo todo, né? Em relação a isso. E aí foi todo esse processo, cara, de falar, olha esse vídeo aqui. Vê esse vídeo aqui, olha, vê como a pessoa reagiu. A pessoa tava com Parkinson, olha como ela tá agora. É, olha essa outra notícia aqui, olha esse outro caso. E aí quando você começa a mostrar evidências assim, você começa a quebrar um pouco do preconceito, né? E com a minha mãe foi assim, foi aos poucos, assim, ela teve que ver alguns vídeos, a gente teve que conversar um pouco. Ela achava que ela ia ficar chapada, que ela ia ter efeito visual, umas coisas que não acontecem, sabe? Então foi educação também, né? Foi processo de ir ali mostrando que muita gente estava tomando, que estava dando bom para muita gente, que ela podia tentar também, que ela podia experimentar. E é o que eu sempre falava para ela, eu falava, mãe, toma, se você acha que você tá mal, lembra que vai passar. Que vai, tipo, meia hora vai passar. Não vai ser uma coisa que vai durar um tempão, então fica tranquila. Se você sentir ali algum desconforto, lembra que esse desconforto vai passar. Mas a partir do momento que ela começou a tomar, assim, ela nunca mais quis parar, né, cara? Mas toma um óleo, poucas gotinhas de um óleo que traz uma qualidade de vida absurda pra você, cara. Faz sentido, né? Mas ela tomava óleo que era 100% CBD. Então ele dá uma clareza mental, ele dá uma sensação corporal
uma noção corporal, né? Você sentir melhor seu corpo e tal, mas não deixava chapado, assim, né? Porque no começo eu comprei o óleo pra ela, né? Aí depois eu comecei a produzir o óleo pra ela. É, Foi uma jornada muito legal. A torcida do Corinthians leva o Corinthians pra fora do campo. Acho que o jogo, o Corinthians, ele acontece ali dentro do campo. A primeira extensão dele ali é a arquibancada, que é onde é um lugar extremamente democrático, é um lugar que tá todo mundo junto ali torcendo pelo Corinthians até acabar o jogo, a gente vai torcer pelo Corinthians. Já começa aí essa expansão. E essa torcida leva o Corinthians para fora do estádio também. Com as próprias torcidas, com os movimentos sociais das torcidas organizadas e todos os outros movimentos que surgiram através disso também, né? Mas acho que o que mudou mesmo a chave para mim foi meu primeiro jogo no Pacaembu, cara. Que foi quando eu comecei a entender a torcida corintiana. Porque até então eu entendi o Corinthians, eu vi o Corinthians, mas eu não tinha vivido. Aí o primeiro jogo que eu vim aqui no Pacaembu, eu tinha 12 anos, eu não me lembro exatamente qual foi o jogo, mas eu lembro que o Corinthians ganhou de 1-0 com um gol no final. E foi uma coisa muito corintiana, assim, né? Aquele jogo pegado ali e tal. E quando eu vi a torcida, quando eu entrei no estádio, comecei a ouvir as músicas e tal, eu já comecei a sentir uma outra coisa. E com aquele gol no final, aquela explosão da Fiel, a Fiel saiu do Pacaembu fazendo aquela festa maravilhosa, ali mudou tudo, cara, chega a arrepiar. Mas ali que eu falei, caralho, eu quero viver mais disso, eu quero entender mais disso, eu quero estar perto disso. Foi ali que mudou a minha relação com o Corinthians mesmo, assim, a partir dos 12 anos, até eu começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos eu já tinha meu trabalho ali, eu já conseguia comprar meu ingresso. Então ali eu comecei, tipo, a vivenciar um pouco mais de perto, assim. E aí, cara, foi um negócio que só vai aumentando, assim. O corintianismo, eu brinco que nunca diminui, assim. Se o seu corintianismo tá diminuindo, tem alguma coisa errada com você. Procura uma ajuda. E mesmo o Corinthians perca, que aconteçam umas lambanças políticas, coisas que a gente vê, assim, que a gente fica indignado, nosso corintianismo cresce, porque eu acho que tá da essência do corintiano ter essa perseverança, saca? De falar, puta, não, tá ruim, mas vai melhorar. Não, a gente vai dar um jeito. Vai virar esse jogo, sabe? Então, quando eu vivenciei a torcida mesmo, assim, no estádio, cara, foi, acho que, a maior mudança, assim. Não é a primeira lembrança, mas é a lembrança, assim, mais importante, porque foi ali mesmo que mudou a minha relação com o time, né? Foi impactante pra caramba pra mim. A torcida fez muito desse papel, né? De mostrar que o time... E o time também, né? Quando a gente fala da democracia corintiana, é muito evidente isso, né? O time também se posicionou. E foi uma coisa que foi uma identificação. A torcida já estava fazendo isso, o time começou a fazer, e eu acho que aí foi que deu mais essa noção pra gente, né? Da grandeza do Corinthians. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais a democracia corintiana, entender como funcionou o movimento, como as coisas aconteceram, para mim foi um momento de muita grandeza, assim, dentro do esporte, sabe? Do esporte, conseguir movimentar uma questão social tão latente, assim, e colocar, assim, a galera ter coragem também de falar, não, é isso mesmo. Então, eu não vivi, mas pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, eu me identifiquei muito e achei que é muito interessante. Eu acho que poucos times no mundo têm histórias sociais tão interessantes quanto o Corinthians tem, né? E é difícil encontrar coisas parecidas, né? Se a gente olhar pro futebol brasileiro, a gente não vê muitas histórias parecidas como essa, né? Eu acho que é um dos grandes marcos do Corinthians, assim, na história, que eu não colocaria perto de títulos, né? Porque é uma questão diferente, mas tá bem ali, tá quase perto dos títulos. O movimento do Coringão 420 ele surgiu de uma maneira muito orgânica, assim, muito espontânea, ele foi acontecendo. No jogo aqui no Pacaembu, inclusive, em 2016, eu não lembro exatamente por que o Corinthians veio jogar aqui no Pacaembu, mas em 2016 teve um jogo do Corinthians aqui, e eu fiquei reparando na arquibancada a quantidade de baseado acesa. Assim, tinha muita gente fumando muito beck, assim. Aí eu falei, putz, eu podia criar uma página pra falar sobre Corinthians e maconha, essa relação, falar das duas coisas, né? E aí surgiu essa página em 2016,
E aí eu comecei a conversar com outras pessoas de outras páginas, aí apareceu uma corintiana que fazia umas piteiras, ela fez umas piteiras com o símbolo do Corinthians pra mim. E aí eu comecei a fazer essas piteiras para outras pessoas, e aí a gente se encontrava lá na arena para conversar, fumar um antes do jogo. E aí em 2020, mais ou menos, ali, eu decidi fazer uma marca sobre isso. Eu falei, pô, as pessoas podiam usar camiseta, piteira, né? Tudo que tá ali no universo canábico. E aí eu comecei a fazer umas camisetas, comecei a fazer algumas sedas, esse tipo de coisa pra galera, porque a galera pedia por isso, foi muito espontâneo, assim, e interessante ver isso. E aí em 2020 mudou para uma marca, e aí em 2025 a gente, né, como comunidade, como pessoas que gostam de fumar maconha e torcer pro Coringão, a gente se organizou para participar da Marcha da Maconha. Porque eu acho que a gente podia fazer muito mais do que só produzir só foto de baseado na arquibancada, né? Eu acho que dá para fazer muito mais, né? Já de uma coisa que a gente gosta tanto. Então a gente pode fazer por isso. E aí a gente participou da Marcha da Maconha, e ali sim se tornou um movimento mesmo. Não era só pessoas que estavam interessadas em comprar uma piteira ou uma seda. Era uma galera que estava interessada em fazer churrasconha, em se organizar, em ficar ali fumando um e trocando ideia antes do jogo. E foi ele que se tornou de fato um movimento de pessoas, né? Então é muito mais do que uma marca, do que um símbolo. De fato é um movimento que se organiza, e que troca ideia. Então a gente faz eventos, por exemplo, com DJs e palestras, porque a gente acha que é legal ter cultura, ter diversão, ter música, mas também é importante a gente ter informação, porque a gente quer que esse corintiano maconheiro, quando alguém falar alguma coisa sobre maconha, ele tem um bom argumento, ele tenha conhecimento. A gente quer que as pessoas aprendam a plantar nas próprias casas, que não dependam de ninguém para ter seu próprio back. Então a gente começou a se organizar, e aí de fato virou um movimento Coringão 420. Tem muita gente que vem falar, não tem nada a ver, levar o Corinthians pra luta social, pra rua. É uma pessoa que infelizmente não conhece a história do time que torce, né? Torce pro time e não conhece a história do time. E também tem gente que fala, nada a ver misturar Corinthians com maconha. Mas por que não? Por que não pode misturar o Corinthians com uma planta? Ninguém bate lá na Coringão Shop e fala, vocês estão fazendo apologia ao álcool aí, né? Mas vem falar isso pra gente. Não faz muito sentido. Mas aí é educação, né, cara? É falar, olha, se estuda a democracia corintiana, você vai entender que o Corinthians também tá ligado a esse tipo de pauta, de democracia, de luta social. Estuda um pouco sobre maconha, que você vai ver que não é problema, que é muita solução, é a solução para muita coisa, inclusive. Então, eu sempre vou pensar sobre isso. Então, se você tem preconceito com maconha, estuda um pouquinho, você vai entender rapidinho que não é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa que pode trazer muitos benefícios para a sociedade, para o indivíduo, qualidade de vida. E entender que o Corinthians sempre teve a torcida do Corinthians se posicionava politicamente na arquibancada, o time em campo se posicionava, e não faz sentido a torcida do Corinthians não se posicionar também em relação à legalização. A gente tem que mostrar que a gente é corintiano, que a gente é maconheiro e que a gente quer logo essa legalização. 4h20 é a hora de fumar um baseado, né? Mundialmente conhecida como a hora de fumar um baseado. Para mim, qualquer hora é hora, né? Mas a galera usava muito isso na Califórnia, que surgiu esse horário, né, e tal. É o horário que a galera se reunia para fumar um baseado lá. Hoje em dia também tem o dia 20/4, que a galera usa também como Dia Mundial da Maconha. Então foi uma coisa que nasceu ali na Califórnia, mas pegou no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, você falar 4h20, quem é maconheiro vai falar, opa, já sei do que ele tá falando. Quando a gente fala do Corinthians, a gente fala de um universo de mais de 33 milhões de pessoas. Então, nesse universo, vai ter muita gente que vai torcer o nariz, que vai ficar preocupado. Acontece com a gente, fala, meu Deus do céu, estão associando o Corinthians à maconha. Meu Deus, né? Que perigo isso traz para a sociedade, né? Afinal de contas, não vejo nenhum. Mas nesse universo tão grande, eu acho que o Corinthians não teria essa postura tão firme, assim. Eu acho que o Corinthians, hoje, eu não vejo o Corinthians como um time que tem uma identidade tão
forte, assim, pra bater no peito e falar: "Não, a gente vai dar maconha para os nossos atletas". E é uma coisa que, surpreendentemente, a Portuguesa fez. Então hoje a Portuguesa já trata os atletas com CBD, para recuperação muscular, para dores, para, né, para tudo que o CBD faz bem. Então, infelizmente, o Corinthians não vai ser o pioneiro, né? Mas eu acho que é uma coisa que é muito interessante, a gente pegar esse aspecto da saúde. Então a gente pode olhar para os benefícios que isso traz para o atleta, né? E aí a gente vai ter que se limitar ali, né? Falar, olha, galera, não dá para vocês continuarem a ter preconceito, né? É uma planta, é só uma planta, é uma planta que tem vários benefícios. Eu tenho um pouco de asco com esse negócio de maconha medicinal e tal, porque se eu tiver com cãibra e chegar ali na feira e falar pro cara, me dá uma banana medicinal, ele vai achar muito estranho, né? Mas a banana vai curar minha cãibra, então não deveria, né? A planta é uma só. Mas a gente vai ter que, meu, bater no peito pra falar, ó, não, é só uma planta, os atletas vão usar, vai ser bom pro time, vai ser bom pra saúde das pessoas, vai dar bem-estar pras pessoas, e é isso, saca? Mas, como eu falei, é um universo muito grande, e eu não vejo o Corinthians ainda preparado, estruturado para bater no peito e assumir esse tipo de pauta. Mas tem muito corintiano que vai pro estádio e que canta lá que é um raro prazer, sabor de emoção, fumar maconha e torcer pro Coringão, mas não fuma, mas não fuma. Tem corintiano que vai e fuma, mas o cara não usa uma camiseta dessa porque ele fala, não, calma aí, a sociedade vai saber que eu sou maconheiro, né? Então é uma coisa muito interessante. A minha relação com maconha tem muito a ver com a minha relação com o Corinthians. Porque pra mim, na minha adolescência, ali, eu comecei a fumar com 18 ali, né? Com 18, 19, pra mim, vir pro estádio, vir ver o jogo do Corinthians era sinônimo de fumar um. Porque há 20 e poucos anos atrás não era tão comum a gente parar numa praça e fumar um. Ainda tinha muita opressão e repressão e tal. E aí pra mim era uma coisa que sempre associava, assim, não, pô, final de semana eu vou pro jogo, já vou descolar um beck pra fumar. Porque quando eu comecei a entender que era maconha e tal, foi muito pelo da galera falando, não, porque na hora que sobe o bandeirão é um cheiro de maconha. Aí, tipo, falando, cheiro do quê? O que é maconha? Como é que é? Como é que é esse negócio aí, né? E então pra mim essa relação tá muito nítida. Eu até brinco que o Corinthians tem um cheiro pra mim. Cheiro de Corinthians é cheiro de churrasquinho, pólvora e beck. Você sente esses três cheiros juntos, você tá no ambiente de Corinthians, não tem jeito. Não tem jeito. Quem gosta de ver o jogo ali, de se concentrar, de dar uma chapada assistindo o jogo, é uma sensação muito boa mesmo. Realmente é um prazer, assim, indescritível, assim. Quem é sabe como é, e quem não é nunca vai entender o que a gente sente em relação a isso. Mas pra mim é duas coisas que eu sempre gostei muito, assim. E o movimento me dá essa pauta também, me dá essa visibilidade para falar de uma coisa de uma maneira diferente também, né, cara? A gente começar a quebrar preconceitos, a informar a galera. Dentro da própria torcida do Corinthians, né, teriam corintianos ali que a gente sabe, que a gente fala, cara, pela sua condição, ó, é provado cientificamente pode te ajudar. E a galera tem preconceito, então o movimento também nasce para isso, né? Para olhar para esses corintianos que estão com conceitos de séculos atrás e falar, não, calma aí, existe ciência, a gente está estudando, tem muita coisa acontecendo, tem muitos países legalizando, tem muita coisa boa acontecendo. E esse é o problema da maconha, né? Ela é boa pra muita coisa. Ela é boa pra fazer pano, ela é boa pra fazer biocombustível, é boa pra fazer para curadores. E é por isso que ela tem tantos inimigos, né? Por isso tanta gente não quer legalizar ela. Quando a gente olha, né, para preconceito e pra galera, assim, eu acho que a gente vê toda essa galera indo pra rua, assumindo, falando, eu sou maconheiro, tô aqui porque eu quero a legalização, já é um avanço, cara, já é um ponto que a gente ganha, assim, gigantesco. Porque eu acho que tem muita gente que eu brinco que é simpatizante, assim, né, mas que, cara, por que não, né? Por que não ir pra rua e falar, opa, calma aí, tá na hora de legalizar, né? E a galera tá indo há 18 anos, né? A Marcha da Maconha existe há 18 anos indo pra rua e pedindo a mesma coisa. E eu acho que ainda vai existir por muitos outros anos, cara, porque eu não vejo uma legalização pelo cenário que vai se criando em relação a isso. É um cenário completamente político e unicamente político, né?
eu não vejo que a gente vai ter uma legalização popular. Então eu acho que mesmo legalizando, a luta ainda vai continuar, porque é muito fácil legalizar, né, através de lobby, né? Então você tem um lobby da uma farmacêutica, você tem um lobby ali com o agro, e aí você começa a trabalhar uma legalização que vai dar dinheiro para quem já tem muito dinheiro e que vai tirar das pessoas o direito de plantar uma plantinha em casa, de ter uma planta em casa, né? Então, acho que a luta não vai parar tão cedo, cara. E infelizmente ainda é necessária, né? Eu acho que os avanços significativos a gente ainda não teve como política, mas como ciência a gente teve muito avanço, cara. E isso que é muito, muito interessante, trazer ali a ciência para colaborar para que a gente consiga mudar leis e regras, né? E me preocupa entender que hoje a gente depende mais de um lobista para legalização do que da ciência, do que de cientistas, do que doutores, médicos, né? É o dia que o agro entender quantos bilhões eles vão poder faturar vendendo no mercado e exportando, que é uma cultura que pode ser feita também junto com a soja, né? Quando os caras começarem a entender um pouco sobre isso, eles vão falar, opa, calma aí, né? Mas eu acho que alguém vai ter que chegar ali para eles falar, olha quanto você vai ganhar se isso acontecer. E aí o dinheiro move política, né? Muitas políticas são movidas por dinheiro. E aí pode acontecer alguma coisa em relação à legalização. Mas me preocupa a gente ficar na mão do agro e dos fármacos, né? Das farmacêuticas. Eu queria ver mesmo uma legalização popular, assim, onde o acesso ao autocultivo fosse uma coisa. Por que eu posso plantar banana que vai curar minha cãibra? Eu posso plantar minha erva, saca? Faz sentido. A gente vê. Toda semana sai uma notícia que alguém embriagado, dirigindo um carro da marca X, atropelou pessoas, subiu em cima da calçada, derrubou um poste. Vira cotidiano pra gente isso, cara. E não devia ser, né, cara? Não devia ser. A gente devia começar a entender exatamente que droga que é mais nociva pra sociedade, né? E fica nítido que a maconha não traz esse problema para a sociedade. Inclusive, hoje existem clínicas de reabilitação para outras drogas que usam a maconha, que usam o CBD, que até é o tapa na cara de quem fala que a maconha é porta de entrada. Na verdade, a maconha é porta de saída das outras drogas. Mas eu acho que em relação à política, né, cara? A gente ia estudar essas políticas aí, ver, pô, o que o Uruguai fez, como tá dando lá, né? O que a Argentina fez, o que o Chile fez. Tem vizinho nosso aqui que já tá fazendo. Não é que a gente não pode começar a estudar essa galera, né? E entender como que a gente pode fazer a legalização, como que a gente pode tornar uma política interessante para cannabis, olhando para o âmbito social, para o âmbito de saúde também, né? Acho que tá na hora, na verdade. Passou da hora. Cara, mas eu sempre gostei corintiano, maloqueiro e sofredor. Graças a Deus. Pra mim, acho que quando a torcida canta isso, é um momento de orgulho. De falar, a gente é corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Graças a Deus a gente é isso. Então, pra mim, tem uma conotação sempre de momentos de orgulho, de vitória, de comemoração. Então, é uma música que marcou muito pra mim. Corintiano, maconheiro, sofredor. Com orgulho, né, cara? Com orgulho de fumar uma planta. É só uma planta.